O programa a seguir é livre para todos os públicos. Há mais de 20 séculos, numa noite silenciosa, Jesus veio ao mundo para nos ensinar o verdadeiro sentido da palavra amor. Amor doação, amor aceitação, amor compreensão. E nesta época do ano em que estamos vivendo, bem próximo ao Natal de Jesus, é o que Ele espera de nós. Que exercitemos este amor, que aceitemos aqueles que convivem conosco como eles são e não como nós gostaríamos que eles fossem. Vamos refletir sobre esse amor tão grande que Jesus deixou para todos nós, o amor em nome do divino amor que é Jesus. Amigos da TV Zoom, estamos iniciando mais uma Atualidade Espírita. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que tem por objetivo levar a todos aqueles que desejarem o conhecimento sobre essa doutrina tão importante, essa doutrina bendita que tanta consolação traz para as nossas almas. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o nosso amigo, o nosso irmão Francisco Sena, da Associação Espírita Fraternal. Chico, nosso querido Chico, nós queremos te agradecer muito por ter aceito o nosso convite. Você é sempre bem-vindo nesse programa. Nancy, minhas primeiras palavras são de agradecimento a Deus por estar aqui nessa oportunidade de estudarmos e divulgarmos mais uma vez a nossa doutrina espírita. A direção do programa Atualidade Espírita pelo carinhoso convite e esperamos colaborar nessa divulgação da doutrina espírita. Segundo Emmanuel, a maior caridade que se tem para a doutrina espírita é a sua divulgação. E que sejamos fiéis divulgadores da doutrina. Muito obrigado, Nancy. Chico, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a nossa Associação Espírita Fraternal. Muita gente me pergunta onde fica a associação, como são os trabalhos, e normalmente a gente dá um parecer, mas eu gostaria que você, como presidente da Associação Espírita Fraternal, discorresse um pouco sobre a formação da associação, como começou, quando começou. Pois não, Nancy. A história de fundação da Associação Espírita Fraternal é uma história muito bonita, né? E para falar na fundação da Associação Espírita Fraternal, nós precisamos falar de um irmão, Elicides Teixeira. Falar da associação sem falar no Elicides Teixeira é como diz o ditado, ir a Roma e não ver o Papa. Então, quem foi, ou melhor, quem é Elicides Teixeira? Podemos sintetizar Elicides Teixeira como um homem de bem, cumpridor dos deveres, uma moral acima de qualquer julgamento. Ele dedicou a sua vida à doutrina espírita, ao bem-estar do próximo, à família, um homem íntegro, tolerante, carinhoso, otimista, positivo, altruísta. Então, em redor de seu Elicides, nós fomos nos agrupando a fim de bebermos da sua sabedoria, de aprender com ele essas belíssimas lições. Podemos também dizer que seu Elicides Teixeira, ele foi um completista. O que é um completista? Antes de reencarnarmos na espiritualidade, juntamente com os nossos guias, nossos mentores espirituais,
nós elaboramos, planejamos a nossa futura reencarnação. E nós saímos de lá e reencarnamos, trazendo um nosso mapa reencarnatório. Só que existe o véu do esquecimento. E muitas vezes nós nos perdemos ao longo do caminho. O Sr. Euricides não, sempre cumpriu com seus deveres, sempre esteve à frente, divulgando a doutrina, realizando a caridade em toda a sua extensão, a caridade física, a caridade moral. Seu Euricides nasceu no dia 18 de novembro de 1921 e desencarnou em 12 de janeiro do ano de 2007. Portanto, ele viveu reencarnado nessa última existência 86 anos. Mas somente, embora ele tenha nascido em família espírita, somente no ano de 1944 que ele abraçou a doutrina espírita, porque a sua mediunidade eclodiu, como se diz popularmente. Então ele entrou num centro espírita, União de Jesus e sua doutrina, e nunca mais se distanciou da doutrina. No ano de 1947, em pleno carnaval, Seu Euricides viaja lá para São Paulo, na cidade de Cruzeiro, a fim de aprender a realizar a campanha do quilo. E aqui nós abrimos um parêntese. A campanha do quilo é um trabalho que já dura mais de 70 anos aqui em nossa região. Sai alguns voluntários, né, aos domingos pela manhã, em alguns bairros da nossa cidade, agariando, né, alimentos não perecíveis para o lar e abrigo Amor a Jesus, onde estão abrigados mais de 80 irmãos nossos idosos. Fica aqui o nosso convite da população de Friburgo, que sempre ajudou Lages, sempre teve um carinho muito grande por aquela instituição, porque é uma instituição, né, de todo respeito, todo carinho, uma seriedade dos nossos atuais dirigentes. Fechamos aqui o parênteses. E Seu Euricides viaja para lá, aprende a fazer a campanha do quilo e, juntamente com alguns companheiros, inaugura aqui em nossa região este trabalho belíssimo. Também nesse ano de 1947, ele inaugura na Rádio Friburgo AM o programa Espírita Bezerra de Menezes, que foi ao ar durante mais de 40 anos. O Seu Euricides esteve à frente como presidente do Centro Espírita Friburguense por mais de 40 anos também. E o centro, naquela época, era o mantenedor do Lar das Meninas, um orfanato, né, que abrigava não só as órfãos, mas também meninas em situações de risco, né, de violência doméstica, essas coisas todas. E lá essas meninas eram abrigadas. E também o Centro Espírita era o mantenedor do abrigo Amor a Jesus. Seu Euricides Teixeira, ele divulgou a doutrina espírita aqui em nossa região e quase em todo o município do Rio de Janeiro, inclusive na capital. Viajou por vários estados, divulgando com fidelidade, amor e exemplo essa doutrina maravilhosa. E ele nos deixou uma linda herança. No dia 13 de janeiro de 1989, ele inaugurou a Associação Espírita Fraternal. Mas falar também da Associação Espírita Fraternal, da sua fundação, devemos também falar da Mocidade Espírita Galiano Ferreira. Se não falarmos dessa mocidade, é mesmo que ir a Roma e não ver o Papa. Em 1982, existia no Centro Espírita Friburguense um coral chamado Eli Gomes Teixeira, um coral com bastante vozes. E um dia esse coral foi convidado a fazer uma apresentação lá em Barra do Piraí, um dos municípios do Rio, bastante distante aqui de nossa terra. E foi fretado 2 ônibus. E nós viajamos para lá a fim de levar não só o coral, mas também a palestra proferida pelo nosso irmão Euricides. E quando nós chegamos em Barra do Piraí, ficamos encantados com o agrupamento de jovens integrados ao movimento, nos acolhendo, nos mostrando as dependências da Casa Espírita,
do asilo que lá eles coordenavam, enfim. E quando nós retornamos, a viagem bastante longa, nós viemos conversando, porque naquela época não tínhamos mocidade no Friburguense. Então a possibilidade de também fundarmos uma mocidade espírita, para falarmos o estudo na nossa língua, com as nossas propriedades, enfim. Então, no dia 25 de novembro do ano de 1982, com autorização da diretoria à frente do Sr. Euricides Teixeira, nós, numa quinta-feira, às 19h30, fundamos a Mocidade Espírita Galiano Ferreira. E aquela juventude, Nancy, era muito integrada em todos os aspectos, tanto na doutrina, fazendo os trabalhos dentro da doutrina, no estudo, fazendo faxina no centro, visitando o abrigo Amor e Jesus, cortando as unhas dos idosos, fazendo a seletiva do material que nós recebíamos, não só da feira, mas da campanha do quilo. Nós trabalhávamos também intensamente no Colonial 61, que teve a festa agora, em poucos dias atrás. Enfim, essa mocidade era integrada no trabalho. Nós estudávamos as obras básicas, as obras complementares, o nosso lar, de uma forma lúdica, muito proveitosa. E depois o coral foi desativado. Por quê? Ficou caro as viagens. E o coral bastante grande, no mínimo tinha que ter dois ônibus. Então, o recurso financeiro já naquela época já se tornou dificultoso. E nós passamos de quinta-feira nos reunirmos ao sábado e a mocidade cresceu. Mas eu vou dizer aqui, que eu me lembro como se fosse hoje, 5 jovens reativaram a mocidade. Andréia Gomes Teixeira, Cristina Maria Kramer, eu e os 2 outros desencarnaram, que é o Fernando Lobosco e José Ricardo Martins. Esses já retornaram à pátria espiritual. E a gente teve uma vida muito intensa, uma vivência muito grande, um fortalecimento na união. E um dia, sem descer a mérito da questão, nos afastamos do Friburguense. E vivíamos como nômades, em reuniões itinerantes, ora na casa de um jovem, ora na casa de outro jovem, estudando o Evangelho. Depois do estudo do Evangelho, alguns jovens tocavam violão, a gente fazia uma roda cantávamos, depois fazíamos um lanche, e a gente vivia como nômades. Então a gente sentiu, no ano de 1988, de um lugar, de um porto, onde que nós pudéssemos criar uma biblioteca, fazer um mural e receber outros jovens. Então eu pedi, na época, meu pai, que ele morava lá na rua General Argolo, número 33, no Morro do Cordoeiro, uma casa, e a casa de baixo, o porão, ele transformou numa casa, e ele cedeu para a nossa reunião. E ali a gente começou, era tipo uma kitnet, uma casinha muito minúscula, e a gente começou a trabalhar, estudar e se fortalecia cada vez mais. Tanto é que um jovem leu um livro, Marta, do autor Fernando Dó, e ele se encantou com o romance e sugeriu que nós deveríamos transformar aquele livro numa peça teatral. Que interessante. E cada jovem ficou encarregado de um capítulo, formar o diálogo, fazer a encenação, essas coisas. Depois a gente se reuniu e foi costurando a peça, e a peça aconteceu a nível até de Hollywood. E aonde ensaiar, já que não tínhamos um local grande para fazermos ensaio. Então, o nosso irmão Neir Barroso também desencarnou, já desencarnado. Ele era presidente da PAI, lá da Reta de Conselheiro. Ele nos emprestou a sede para a gente fazer os nossos ensaios. E essa peça nós estreamos em Volta Redonda, na inauguração de um centro espírita daquela região. Se eu não me engano, o Centro Espírita André Luiz. Foi muito lindo. Falar da fundação da Associação Espírita Fraternal, sem falar da irmã Nair Tomás, é o mesmo que ia a Roma e não ver o Papa. Quem foi irmã Nair Tomás? Uma médium mecânico, uma médium inconsciente, trabalhou em várias frentes de trabalho, foi médium receitista, foi médium de tribuna, médium curativo, de orientação, uma médium assim que atendia a todos, trabalhava também com as gestantes, e a equipe espiritual que trabalhava com a nossa irmã
tínhamos aí João Vicente, Antonina e Sassaruama. Logicamente são pseudônimos que esses espíritos usaram porque não queriam, né, ter a sua identidade revelada e não criassem endeusamento. E um dia João Vicente mandou um recado para o Sr. Euricides. Pediu que o Sr. Euricides comparecesse à reunião lá em Conselheiro e disse ao Sr. Euricides: reúna as pessoas que estão afastadas, que eu tenho uma orientação. E nós nos reunimos na casa do Sr. Euricides com 47 pessoas. E depois de uma leitura edificante de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, uma prece proferida com todo amor e com todo carinho, João Vicente se manifestou e disse: é chegada a hora de fundar uma nova instituição aqui na terra de Nova Friburgo. E o Sr. Euricides contra-argumento: muito difícil. Eu, particularmente, não desejo essa empreitada. E o João Vicente fala, então, as mesmas palavras que Allan Kardec ouviu na época da codificação. A vez é sua, mas você tem o livre-arbítrio. Você pode ou não aceitar. Nós estaremos com você. E o Sr. Euricides diz: mas não temos lugar. E o João Vicente, então, diz: comece lá aonde os jovens estão se reunindo. E disse, completando: eu vejo um centro espírita muito grande para o futuro. Chega a arrepiar, gente, não é? E eu me emociono porque antes de eu abraçar a doutrina espírita, em 1981, eu fui umbandista. Antes de ser umbandista, eu fui católico. E em todas as religiões que eu abracei, eu não fui só um mero espectador, um mero assistido. Eu me lancei, trabalhei intensamente. No catolicismo, eu frequentava a Cruzada Eucarística na época e cheguei à vice-presidência da Cruzada. Depois, abracei a Umbanda por motivo de saúde de minha mãe. E me encantei também com Umbanda. Fiquei lá durante 7 anos consecutivos. E as reuniões, as giras que nós chamamos na Umbanda, terminava bastante tarde. E eu sempre levava uma senhora, nome dela Alda Castelar, carinhosamente chamada de Dona Aldinha. E eu era encarregado de levar nossa irmã em casa, às vezes meia-noite, mas naquela época não tinha perigo. E um dia nós estávamos indo para casa, do nada a Dona Aldinha parou estática no meio da rua, olhou nos meus olhos, parecia que estava totalmente modificada, e olhou e me falou: Chiquinho, assim que eles me chamavam naquela época, Chiquinho, eu estou vendo um centro muito grande e você presidente desse centro. E você ficou arrepiada. Aquele dia eu senti um arrepio que percorreu a minha espinha, porque o que ela profetizava, você podia escrever. E hoje eu estou como presidente da Associação Espírita Fraternal, uma casa relativamente bastante grande. Então, eu naquele instante conjurei, né, porque eu não queria essa empreitada, e o João Vicente fala isso com o nosso irmão Euricides. Depois o João Vicente falou mais algumas coisas e a reunião foi encerrada e formaram-se equipes, formaram-se comissões. Uma comissão para ir à casa do meu pai, pedir autorização de ser fundado ali o futuro Centro Espírita, que ainda não tinha nome. Outra comissão para estudar o nome da futura instituição. Outra comissão para elaborar estatuto, diretoria. Então, várias pessoas se dividiram em comissões. E no dia 4 de dezembro do ano de 1988, a comissão que se organizou para estudar o nome da futura instituição chega e apresenta o nome, Associação Espírita Fraternal, que de pronto foi aceita por todos os integrantes. No dia 9 de dezembro do ano de 1988, nós fizemos a primeira reunião. Nosso irmão saudoso, já desencarnado, Joel Pinto de Faria, presidiu a reunião. A nossa irmã Manolita Nunes leu o preparo de harmonia do ambiente. As nossas irmãs Maria de Lourdes Costa, carinhosamente chamada de Maria da Bala, fez a prece inicial. Nossa irmã Zilda Moras
Oliveira fez a prece final e o nosso irmão Elicides fez a palestra. E no dia 13 de janeiro de 1989, nasce formalmente a Associação Espírita Fraternal, com seu estatuto, com a sua diretoria. E a partir daí nós começamos o trabalho. A primeira reunião, a casinha que nós chamávamos, ficou lotada. As pessoas ficavam do lado de fora, olhando na porta, olhando na janela. E como eu disse, era na casa do meu pai. E a casa já estava bastante velha e o telhado começou a ficar deteriorado. Meu pai precisou fazer laje. E para fazer laje precisava de fundação. E precisamos, então, sair da casinha. Uma comissão se formou e, em 1990, foi pedir ao irmão Ismar, que tinha um galpão ali na rua Lenro, hoje atual da Raquel, para emprestar, para a gente fazer ali as reuniões, até a gente achar um sentido para a nossa vida, um rumo. E ele carinhosamente cedeu espaço, mas com uma orientação, que o galpão estava à venda. Assim que ele vendesse, nós teríamos que sair. Sim. Enfim, voltamos ao seu Elicides Teixeira. A esposa do seu Elicides Teixeira, nossa irmã Neuza, trabalhava no Escola Estadual Galdino do Vale. E todo dia seu Elicides levava e pegava a esposa no colégio. E ele parava em frente ao Clube de Malha Paysandu, que estava desativado e relativamente em ruínas. E ali ele ficava mentalizando a construção da nossa futura sede, a Associação Espírita Fraternal. Isso ele fez durante meses. Depois, um grupo de pessoas se reuniu, foi conversar com os sócios fundadores do clube que ainda estavam encarnados. Jaci Lamblé, Odésio Varal, meu pai, e Júlia Eline Indec, esse com 93 anos encarnados. Prontamente, eles aceitaram ceder o espaço para a associação. Fomos à prefeitura e o doutor Heródoto Bento de Melo fez ali um termo de uso, de permissão de nós usarmos aquele espaço. Então nós começamos a obra, e aqui eu tenho que citar o nome do engenheiro Dr. Marcelo Martins, que desenhou a planta e acompanhou a obra desde a fundação até o término, tudo gratuitamente. Mas antes de terminarmos a obra, o irmão Ismar vende o galpão e nós tivemos que mudar. E mudamos lá para a nossa futura sede, ainda em meio à obra. Chovia, caía a goteira na nossa cabeça. Quando não chovia, a gente saía lá branquinho de pó de obra. Mas o que importa? Nós estamos felizes, porque nós estávamos no nosso porto, no nosso cantinho, no nosso acolhimento. E hoje, graças a Deus, nós temos aí a associação. Mas nessa época também houve algumas questões judiciais e outros irmãos se juntaram a nós. Nosso Marcelo, o irmão doutor Marcelo Mucci, nossa irmã Daniele Lugon, seu esposo Antônio Lugon, e nos ajudaram e tudo foi resolvido. Então, hoje, nós estamos lá na Rua Trajano de Almeida, número 124, a Associação Espírita Fraternal. Nós temos várias frentes de trabalho, várias reuniões. Querendo nos conhecer, acesse o nosso site aefraternal.net ou então acesse a nossa página no Facebook, Associação Espírita Fraternal. E lá vocês vão conhecer um pouco da nossa história. Chico, que beleza! Era isso que eu queria realmente mostrar para as pessoas, porque eu estou na associação há quase 17 anos e eu me lembro de ter ido lá com o seu Elicides quando vocês estavam na primeira laje e ele muito entusiasmado com o projeto e com a construção, mas não pude acompanhar desde o início. E eu tenho certeza que muitas pessoas que também desejavam conhecer devem ter ficado muito satisfeitas com tudo isso que você me falou. Agora nós vamos pedir um instantinho para você e para os nossos amigos telespectadores. Vamos fazer um pequeno intervalo, mas nós já voltamos já com essa nossa conversa tão interessante hoje com Francisco Sena, da Associação Espírita Fraternal. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser.
pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Se desejas extinguir a sombra que aflige e atrasa, não ouvides acender a luz do Evangelho em casa. Estamos de volta com essa nossa conversa tão interessante hoje com Francisco Sena, que está nos contando sobre a formação da Associação Espírita Fraternal. Chico, tem mais alguma coisa que você gostaria de salientar com relação aos nossos trabalhos, aos trabalhos da casa, a formação da diretoria? O que é que nós podemos informar para os nossos amigos? Nancy, nós nos reunimos em diretoria. É preciso uma diretoria, mas eu costumo falar que eu estou lá como diretor, mas com todos tendo vez e voz. Então, é uma liderança servidora. A nossa irmã Maria Helena Kondak dos Santos é a nossa vice-presidente. Ela está atualmente responsável, entre outras funções, de coordenar as visitas que fazemos às pessoas doentes e que não podem se deslocar até a Associação Espírita Fraternal. As tesoureiras, a nossa irmã Manolita Nunes e a segunda tesoureira, a nossa irmã Solange Machado Carvalho. Nós temos o nosso irmão Paulo dos Santos, que é o nosso secretário, que faz as nossas atas. Em reuniões a gente costuma falar que daqui a 200 anos, se nós pegarmos a ata que Paulinho faz, você vai ter toda a noção do que a gente está vivenciando nos tempos atuais. O nosso irmão Roberto Helbling é o nosso irmão bibliotecário. E a casa se divide em departamentos. O nosso irmão Luiz Carlos Abreu de Souza é o nosso diretor de patrimônio. Ele zela pelo nosso patrimônio. Faz o inventário, está sempre arrumando para as coisas ficarem bonitinhas para receber o nosso público. Agora está numa empreitada muito grande, que estamos fazendo ampliação da nossa sede, tá? Então nós vamos crescer, o nosso auditório vai ser um pouco maior, nós vamos ter mais salas, nós teremos um refeitório, então a nossa obra está a todo vapor. E a gente trabalha com doação, então quem estiver nos ouvindo e quiser colaborar, é só nos procurar no Fraternal e toda ajuda será muito bem-vinda. Nós temos a diretora Cristina Maria Kramer, que é a diretora de doutrina, organiza as nossas palestras, organiza quem vai presidir, quem vai ler a página de Prepare de Ambiente, quem fica lá no acolhimento, fazer o atendimento fraterno, as reuniões mediúnicas, enfim, um trabalho também muito intenso. Nós temos a nossa irmã Patrícia Belo, diretora da Mocidade, acolhe aqueles jovens, estuda, faz teatro, faz passeio. Então ela está dando aí, ela juntamente com outra equipe, com o Leandro, está dando aí um fortalecimento a esses nossos jovens. A Andréia Gomes Teixeira Sena dirige o departamento de infância, as nossas crianças, passando os princípios do Evangelho. Quando eu estou citando o nome do diretor, gente, esses diretores se abrem leque, não é só o diretor, é o diretor e toda uma equipe, A diretora de divulgação, a nossa irmã Eponine Rocha Bom, ela tem a página, ela administra a página do Facebook, o nosso site, o programa radiofônico, Espiritismo em Foco, tudo dentro da pasta dela. E ela tem lá os seus coordenadores. A assistência social, a nossa irmã Nilce Gomes, que atende, em média, mais de 40 famílias lá no Núcleo Colonial 61, também com o Chovalzinho,
tudo lá naquele núcleo, né, que nós damos preferência, porque aqui na cidade já tem bastante pessoas que colaboram, que doam, mas lá é um pouco distante. Então a nossa assistência social a gente canalizou lá para aquela região. Pedro Tarjano, responsável pelo departamento artístico, faz eventos, é teatro, é organizar os murais, enfim. E o Conselho Fiscal, que nos fiscaliza a nossa contabilidade. Nós temos aí o Fernando Lima, nós temos Luiz Carlos Zago e o nosso irmão Newton Vieira Filho. Então essa é a nossa diretoria. Se me permite, Nancy, pois não. Eu gostaria de anunciar a nossa Assembleia Geral Ordinária, nosso edital de convocação, tá? De conformidade com os estatutos sociais, pelo presente edital, fica convocados todos os associados da Associação Espírita Fraternal em condição estatutária para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 10 de janeiro do ano de 2019, em sua sede. Primeira convocação, 18 horas. Segunda convocação, 18h30. E última convocação, e terceira, no caso, às 19 horas, com qualquer número de presente para deliberar sobre os seguintes assuntos: relatório da diretoria e dos departamentos, prestação de conta da diretoria e eleição e posse da nova diretoria para o biênio de 2019 e 2020. Muito bem. Chico, foi muito elucidativo, foi muito importante essa nossa conversa. Eu tenho o privilégio de ter sido aceita como trabalhadora nesta casa, que eu amo de paixão. E, como você disse, é um trabalho de equipe. Então, só quem trabalha no Fraternal sabe do comprometimento de todas as pessoas ali engajadas, em todos os setores, dessa disponibilidade, dessa disposição de servir e ajudar a causa espírita. Então, esse empreendimento iniciado pelo seu Elicides Teixeira tinha mesmo que dar certo, né? E é muito bom para nós podermos contar com você, que está sempre disposto a ouvir, com paciência, com tolerância, e sempre ajeitando as coisas da melhor maneira possível para que essa equipe toda trabalhe sincronizada, né? Todos nós fazemos parte um elo dessa corrente e que faz tão bem para todos nós. Então, nós, todos trabalhadores da Associação Espírita Fraternal, nos sentimos privilegiados de trabalhar na sua companhia, de trabalhar ao seu lado, e agradecidos à oportunidade de, nessa existência, podermos fazer parte de uma equipe tão boa como essa, né? E, então, Chico, para nós encerrarmos esse nosso bate-papo, você fez uma palestra muito interessante e que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo da proximidade do Natal, onde você discorreu sobre Jesus, o verdadeiro, o melhor amigo do homem. Eu gostaria que você encerrasse esse nosso bate-papo falando um pouquinho sobre esse tema. Como é que nós podemos encarar Jesus como um melhor amigo? Qual é o objetivo desse tema, Nancy? É que para todos nós tomarmos conhecimento que nós temos um grande amigo, esse amigo é Jesus, nós nunca estamos à deriva, nós temos Jesus em nossa companhia em todo e em qualquer momento. A motivação nós encontramos em João capítulo 15, versículo 14, que nos diz: vós sois meus amigos, se fizeres o que vos mando, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E na ocasião nós fizemos uma imagem comparando a nossa vida a uma montanha russa, uma espécie de trem que desliza sobre trilhos, ora em aclive e ora em declive. Às vezes nossa vida está lá em cima, tudo vai bem, muito obrigado. Até disse que a nossa vida, que o Salmo 139 parece ter sido confeccionado para nós. Senhor, eu sei que Tu me sondas e me conheces, e não há lugar que eu possa estar sem que o Senhor esteja me olhando. Mas tem hora que o trem está descendo,
parece que vai descarrilhar e espatifar lá no fundo do poço. Parece que chegamos no fim da linha, aí nós falamos várias bobagens. Mas se a nossa vida está sendo comparada a uma montanha-russa, nós não podemos esquecer um outro elemento, que é o cinto de segurança ou a trave de segurança, no caso representada por Jesus. Jesus dividiu a nossa história, que é contada antes de Cristo e depois de Cristo. E se Ele dividiu a história, o que Ele não é capaz de fazer com a nossa vida? Então a gente vê aí as propagandas em televisão, no computador, tudo jogos de luz, belos modelos, dias de sol, né? E Jesus não teve esses recursos, simplesmente chegou e disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Parece que Jesus foi o primeiro tuiteiro da história, mas ele não se preocupava com a quantidade de seguidores, mas com a pessoa. E isso está lá na parábola do bom pastor. Quando uma ovelha se desgarra, o bom pastor deixa ali as 99 ovelhas e vai socorrer aquela que se desgarrou. E ele não volta ao redil sem aquela ovelha tresmalhada. Assim é Jesus. Jesus olha para nós, vê o nosso sofrimento, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos acolher em todos os momentos da nossa vida. Se nós abrirmos o Evangelho, principalmente na parte do Novo Testamento, nós ali vamos encontrar pessoas como nós, com os defeitos, com os sofrimentos, com as dores. Maria de Madalena recebia na intimidade do seu lar os patrícios romanos, noites regadas em luxúria, em sexo, em bebidas. Apesar da juventude, apesar do poder, apesar da beleza, era infeliz, porque faltava alguma coisa no seu mundo íntimo. E ela só voltou a sorrir quando ela encontrou Jesus. E assim temos Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, quando encontrou Jesus. Zaqueu, e ficaríamos aqui falando todas as histórias das transformações por conta de Jesus. Mas temos a samaritana no poço de Jacó. Jesus sempre seguido, cercado por uma multidão. E de repente Jesus dispersa a multidão para buscar comida, buscar bebida, buscar fruto, buscar alguma coisa qualquer para se alimentar. E Jesus senta lá no poço de Jacó, e à 6ª aparece a samaritana com um balde na mão para tirar a água do poço. E Jesus diz: dai-me de beber. E ela fala: como sendo tu judeus, pede a mim que sou mulher samaritana, dai-me de beber. E Jesus disse: se tu soubesses quem te pede de beber, tu me pedirias e eu te daria a água da vida, uma vez bebido, jamais voltarás a ter sede. E a mulher então sabe que está diante de um profeta, e ela pede: dai-me de beber desta água, Senhor. E Jesus fala: vai buscar teu marido. Mas eu não tenho marido. E o mestre responde: disseste bem, porque já teve 5 relacionamentos, e o que está agora não é teu marido. Então uma pessoa com esse tipo de comportamento, a gente entende que é uma pessoa de difícil relacionamento interpessoal. E a história se desenvolve mais algumas falas, mas o que mais importa é que o evangelista João, no capítulo 4, versículo 5, fez questão de anotar até a hora do encontro da samaritana com Jesus. Hora sexta, meio-dia. O que é meio-dia? É a hora que divide a manhã da tarde. Como foi a manhã daquela mulher? Sofrimento, dor. Aonde ela estava na montanha-russa? Com certeza lá embaixo. Mas eis que chega aquele dos melhores amigos e resgata aquela mulher, meio-dia de balde na mão e com sede. Quantas vezes ela chutou aquele balde? E nós, quantas vezes temos chutado o nosso balde? Vontade de largar tudo, sumir. Quantas vezes pensamos até bobagem, dar cabo da própria vida. Mas chega Jesus e olha nos nossos olhos e diz: dai-me de beber. E vamos combinar, né, Nancy? Aquele que pode muito também pode pouco. Sim. Aquele que pode o grande também pode o pequeno. Jesus transformou água em vinho, multiplicou 5 pães e 2 peixes e sustentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Jesus curou cego, fez paralítico andar,
retornou à vida aquele pseudo-morto. Jesus aplacou a tempestade, caminhou sobre as águas. Será que Jesus não poderia materializar a água? Fazer com que a água saísse do poço e viesse até ele? Poder para isso ele tinha. Mas ele olha para a samaritana e diz: dai-me a tua dor, dai-me a tua tristeza, dai-me a tua depressão, a tua angústia, a tua síndrome de pânico. Dai-me todas as tuas manhãs sofridas e eu te darei uma maravilhosa tarde. Eis aí Jesus. E a mulher olha para dentro de si e ela reconhece os seus erros. E ela diz com toda a força dos seus pulmões: eu reencarnei para dar certo, porque a proposta da reencarnação é a gente ser pessoas melhores cada vez mais. É esse olhar de Jesus que nós precisamos treinar dentro de nós. Jesus caminhava com os seus discípulos e encontraram um cachorro morto em avançado estado de putrefação. E os discípulos viraram a cara, taparam o nariz, reclamaram do mau cheiro, etc. E Jesus simplesmente disse: olha que belos dentes tinha este cão. É este olhar. Jesus olhou o pecador e não viu o pecado. Jesus olhou a prostituta e viu uma irmã. Jesus olhou o traidor e enxergou um discípulo. Assim, meus irmãos, nós não estamos à deriva. Nós não estamos um barco sem o leme num mar bravio. Na condução, no leme está Jesus. Que possamos aceitar Jesus, aproveitar esses momentos de Natal, deixar Jesus nascer em nosso coração. E que esse Mestre maravilhoso nos abençoe hoje e todo sempre. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Chico, nós aqui te agradecemos profundamente por ter aceito o nosso convite, por suas palavras, por sua explicação tão plausível para um assunto tão importante como esse. E nós temos a certeza de que todos aqueles que estão nos assistindo neste momento vão ter um bom momento para refletir sobre a sua vida, sobre os acontecimentos do dia a dia e nesta época do ano, mais principalmente, para nós pensarmos mais o que Jesus espera de nós. Qual o presente que nós poderíamos oferecer a Jesus neste Natal? Não aquilo que vamos ganhar, nem a mesa farta que teremos ou não, mas o que nós podemos oferecer de nós para Jesus, para Ele sentir que nós entendemos tudo aquilo que Ele nos ofertou no curto espaço de tempo que esteve conosco. Muito obrigada, Chico. Muito obrigada, amigos da TV Zoom. E até o próximo programa e que Deus nos abençoe a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.